E aí, partiu a segunda aula? Vamos então. Lembra, paramos na última aula, né? Nós vimos na última aula, na verdade, a parte lá voltada de estrutura de palavras. Agora nós vamos de fato entrar na parte de processo de formação de palavras, beleza? Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso, tá bom? Vamos agora terminar, né, este assunto, estrutura e formação de palavras, da melhor forma, né? Entrando aqui na melhor parte do assunto, beleza? Vai ser mais tranquilo. Eu não sei se você está escutando. Eu moro em um prédio, né? Já falei isso outras vezes aqui no curso para vocês. E no prédio da frente tem uns meninos que eles não sabem brincar sem gritar, tá? Eu amo criança, mas aqueles ali dão vontade de pegar. Não vou falar nada não. Mas assim, se vocês estiverem escutando esses abençoados, tá? Me perdoem, infelizmente eu não tenho o que fazer. Eu ainda não coloquei isolamento acústico aqui no quarto, mas se bem que eu podia botar 10 isolamentos acústicos aqui no quarto. Do jeito que essas pestinhas ali são, ia ser bronca. Espero que vocês não estejam escutando, tá? Eu acho muito impossível. Parece que tá, sei lá, tendo uma guerra ali embaixo. Mas vamos que vamos, beleza? Vamos agora para processo de formação de palavras. Vem aqui para nossa tela, iniciando a aula de hoje. Então, ó, se liga. Antes de nós começarmos, de fato, no assunto aqui, processo de formação de palavras, eu preciso passar com vocês por alguns tópicos aqui que são de suma importância, tá? Eita, risquei aqui, ficou mesmo na frente, né? Deixa eu apagar aqui. Que são de suma importância, tá? Esses assuntos aqui. Então, se liga, quais são eles? Primeiro, palavra primitiva. Meu aluno, palavra primitiva é aquela palavra que existe por si só. Ela não deriva, ela não vem de nenhuma outra na língua portuguesa. Tá, por exemplo, a palavra flor. Quando você vir comigo agora, o conceito de palavra derivada vai fazer mais sentido para você, tá? Então você liga aqui, ó, palavra derivada, o próprio nome já diz, ela deriva, ela vem, ela resulta de outra palavra. Então, ó, floricultura, percebeu que ela deriva, ela veio, ela resultou da palavra flor. É por isso que flor é palavra primitiva, tá? Flor, por quê? Porque ela não veio de nenhuma outra, tá? Ela é primitiva, ela existe por si só. Já floricultura, ela precisa da palavra flor para poder existir, tá bom? Palavra simples, tem apenas um radical, tá? Lembra lá que nós vimos o conceito de radical na aula passada, aquele morfema indispensável que dá o sentido para a palavra? Então, palavra simples tem apenas um radical, certo? Exemplo aqui, por exemplo, verde, beleza? Palavra composta tem mais de um radical. Nela, né, haverá dois radicais. Nesse caso aqui, ó, verde, água, beleza? Verde, água, certo? Por exemplo, mulher, né? Uma palavra simples, tem apenas um radical. Já mulher, maravilha, com M maiúsculo, né? Maravilha, nome lá da super-heroína. Palavra composta, tá? Tem dois radicais, tá bom? Perdoe-me pela letra horrorosa e eu tava na sua frente, né? Acabei de ver. Mas aí, mulher maravilha, dois radicais. Beleza? Vamos seguindo. Então, conceito basicão aqui que nós precisamos saber para dar prosseguimento aqui nos nossos tópicos, né? Vou ter que sair daqui para não ficar te atrapalhando. Então, beleza, meu aluno, quando nós vamos estudar processo de formação de palavras, vem cá, preciso ter uma conversa com você. Quando nós vamos estudar processo de formação de palavras, você tem que ter em mente que nós temos dois muito importantes, derivação e composição, tá? Isso daí é o que mais cai em prova. João, existem outros processos de formação de palavras? Sim, existem diversos outros, mas os principais são esses dois, tá? A gente vai passar por outros aqui, mas eu preciso que você se prenda somente a este conceito aqui, tá? De derivação e composição, tá bom? Derivação, nós vamos ver que existem 6 tipos, né, de derivação. Composição, iremos passar por aglutinação e justaposição, tá? Não se preocupe, mas ó, vem aqui para a tela que nós vamos dar prosseguimento, você vai entender o assunto tranquilão, muito simples, você vai torcer para se deparar com ele na tua prova. Então vamos lá, ó. Como eu falei para vocês, ó, derivação, em regra, temos 6 tipos, tá bom? Derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, tá? É uma só. Parasintética, regressiva e imprópria, tá bom? A gente vai ver cada um deles aqui. Mas eu quero que você se atente para uma coisa. Lembra que na aula passada eu falei da importância de você saber, né, de você aprender o que era um prefixo, o que era um sufixo? Lembra lá que eu falei dos afixos? E afixo se divide em dois, prefixos e sufixos. Prefixo, nós colocamos antes do radical um morfema que a gente adiciona ali antes do radical, que vai modificar o sentido da palavra ou criar uma nova.
E sufixo, um morfema que nós vamos colocar depois de um radical, que também vai modificar o sentido da palavra ou criar uma nova. Lembra disso? A importância você vai ver aqui agora. Então dá uma olhada aí. Primeiro tipo de derivação. Outra coisa, tá? Outra coisa que eu preciso que você se atente. Como eu falei, aqui no processo de formação de palavras, nós vamos ver dois processos muito importantes, tá? Primeiro é o processo de derivação, certo? E o segundo é o processo de composição. Composição, a gente já chega nesse segundo, calma aí, tá? Derivação, meu aluno, tira isso da tua cabeça que português é só decorar. Vai haver muitas coisas que nós precisaremos decorar, não tem pra onde correr. Mas se liga aqui, meu aluno, analisa, pô, a palavra derivação, derivação. Uma coisa deriva de outra, ela vem de outra, certo? Deriva, vem de outra. Então se liga aqui, ó, primeiro tipo de derivação, derivação prefixal. Olha o nome, prefixal. Então ela vai ocorrer quando nós acrescentamos um prefixo em uma palavra primitiva, beleza? Por exemplo, a palavra é feliz. Nós colocamos o prefixo de negação, antes para negar o sentido da palavra. Então feliz virou infeliz, é a negação de feliz. Percebeu isso aí? Por que, João? É processo de derivação. Porque nós colocamos um prefixo e a palavra infeliz derivou da palavra primitiva feliz. Perceba, analise o nome, tá? Analise. No começo, né, quando eu comecei a estudar para concurso, foi ontem, né? Foi ontem. João, mas você é novinho, sou, mas eu tô nessa caminhada aí há alguns bons anos, tá? Em média aí, deixa eu ver aqui, nós estamos em 2025, não é isso? Esse curso está sendo regravado todo para vocês, né? Você está assistindo essa aula, você ganhou, né? Você adquiriu um curso, beleza? Mas aí havia outro curso de língua portuguesa, você já está pegando o curso atualizado, tá? Então estamos aqui em 2025, estou nessa caminhada de concurso aí, faz aproximadamente uns 7 aninhos, tá? Então 6, 7 anos aí. No começo confundia muita coisa, ainda confundo, tá? Ainda confundo. Mas essa parada, quando eu comecei a entender que por trás dos assuntos existe uma lógica, em tudo existe uma lógica, ficou mais fácil, tá? Pô, eu confundia derivação, composição, só que aí eu pensei, porra, derivação, alguma coisa deriva da outra, vem de outra. Composição, nós vamos ver aglutinação e justaposição, mas composição, uma palavra compõe a outra, tá junto ali da outra, chega pra somar. Beleza? A gente já vai ver composição, dá uma segurada aí. Mas se liga aqui, ó, derivação prefixal. Pô, prefixal. Prefixal vem de prefixo, certo? Então é um acréscimo de um prefixo. Show de bola até aqui. Se nós colocamos um prefixo e é derivação, pô, então uma palavra, eu coloquei um prefixo e ela derivou de outra. Foi justamente o que a gente viu aqui em feliz. Tá? A palavra primitiva é feliz. Por quê? Porque ela não precisa de nenhuma outra. Ela existe por si só na língua portuguesa. Certo? Quando nós colocamos o prefixo in, prefixo de negação, antes da palavra feliz, nós colocamos um prefixo que vem antes, modificamos o sentido da palavra. Tá? Então a palavra infeliz, ela derivou, ela veio da palavra feliz. Por isso que o nome é processo de derivação. Uma palavra derivou da outra, ela veio da outra. Nesse caso aqui, feliz, colocamos o prefixo in, virou infeliz. Qual palavra derivou de qual aqui? Pô, infeliz derivou, veio da palavra feliz, beleza? Então essa é a lógica por trás do assunto aí. Se liga aí agora, derivação sufixal. Pô, vamos analisar a lógica antes de ler o conceito, vem aqui pra mim, tá? Derivação sufixal, pô, é o acréscimo de um sufixo, certo? Vou colocar um sufixo, depois, sufixo, vem depois do radical da palavra ali. E a nova palavra vai derivar de uma palavra primitiva, beleza? Então, derivação sufixal vai ocorrer ali quando eu coloco um sufixo em uma palavra primitiva. E essa nova palavra que surgiu, derivou dessa palavra primitiva. Olha aqui na tela que vai ficar mais fácil você observar. Então, a derivação sufixal ocorre quando se acrescenta um sufixo em uma palavra primitiva. Se liga aqui, ó, colocamos o sufixo mente, tá? Isso aqui é o sufixo. Certo? Então a palavra era feliz. Essa é a chamada palavra primitiva. E aí, foi o que nós fizemos na palavra feliz? Nós colocamos o prefixo mente, ficando felizmente. Beleza? Então perceba, essa é a palavra derivada, tá? Felizmente aqui, ó.
é a chamada palavra derivada, por isso que o nome é processo de derivação. Ela derivou de uma palavra primitiva. E que palavra primitiva é essa? Feliz. Beleza? Então, derivação prefixal, a gente coloca um prefixo, aquele termo que vem antes. Derivação sufixal, nós colocamos um sufixo, aquele termo que vem depois. Beleza? Derivação prefixal e sufixal. Aqui é importante. Se liga, meu aluno. Aqui, existem gramáticos que dizem que essa derivação prefixal e sufixal não existe, tá? Não existe. Já existem gramáticos, por exemplo, o Saconi, que defende que sim, existe a derivação prefixal e sufixal, tá? Nas gramáticas tradicionais de língua portuguesa você vai ver essa derivação prefixal e sufixal, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui para você. Então, a derivação prefixal ocorre quando a gente coloca um prefixo. E a sufixal? Quando a gente coloca o sufixo. E a derivação prefixal e sufixal? Quando a gente coloca um prefixo e um sufixo, certo? Só que esse acréscimo de prefixos e sufixos não ocorre ao mesmo tempo, ou seja, existe a palavra lá, certo? Derivação prefixal e sufixal é quando eu coloco um prefixo e um sufixo nessa palavra, certo? Mas não ao mesmo tempo. Primeiro eu coloco um prefixo, depois um sufixo. Ou o contrário, primeiro eu coloco um sufixo e depois um prefixo. Dá uma olhada aqui, tá? Isso aí é importante para a gente diferenciar essa derivação prefixal e sufixal da chamada derivação parassintética, que a gente vai ver lá na frente. Não se preocupa com os nomes aí não, dá uma olhada aqui comigo na tela, vem cá, ó. Derivação prefixal e sufixal ocorre quando nós colocamos o quê? Um prefixo e um sufixo na palavra, certinho? Então se liga aí, ó. A palavra leal, tá? Leal. Se liga aqui, eu coloquei um prefixo, des, e um sufixo, dade, formando a palavra deslealdade, certo? Deslealdade. Se liga, se você tirar o prefixo des, a palavra lealdade existe? Pô, João, existe. Beleza? Existe, perfeito. Se liga aqui, ó, mesma palavra, leal, coloquei um prefixo des e um sufixo, dade. Por isso que é a chamada derivação prefixal e sufixal, porque eu coloquei um prefixo e um sufixo. Agora você vai retirar o sufixo dade. A palavra desleal, ela existe? Pô, João, ela existe. Então, esse daí é o pulo do gato para você saber quando você está diante de uma derivação prefixal e sufixal. Se você retirar o prefixo, a palavra ainda vai existir. Se você retirar o sufixo, a palavra também vai existir. Outro exemplo, a palavra infelizmente, tá? A palavra primitiva é o quê? Feliz. Beleza, feliz. Só que aí, ó, eu coloquei um prefixo, infeliz, e coloquei um sufixo, mente. Infelizmente. João, a palavra infelizmente existe? Existe. Como é que eu vou saber se ela é derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo? Se você retirar ou o prefixo ou o sufixo e a palavra que surgiu continuar existindo, você está diante da derivação prefixal e sufixal. Vamos tirar um dos afixos. Vamos tirar primeiro o sufixo. Mente aqui. Existe a palavra infeliz? Pô, existe. Beleza, existe. Tá? Vamos colocar ele aqui de novo. Mente. Agora, nós vamos tirar o prefixo. Certo? João, existe a palavra felizmente? Existe. Beleza? Então, a palavra infelizmente também é formada pelo processo de derivação prefixal e sufixal. Simples. Tirou o prefixo e o sufixo. A palavra ainda continua existindo. Estamos diante da derivação prefixal e sufixal. E por que que isso é importante? Para você não se confundir com isso aqui, ó, com a chamada derivação parassintética, tá? Vamos logo aqui para a derivação parassintética. Depois eu volto e explico para você aqui a chamada derivação imprópria, tá? Se liga aqui, ó, derivação parassintética. Na derivação prefixal e sufixal, eu disse para você que nós colocamos um prefixo e um sufixo. Esse acréscimo de prefixo e sufixo não é ao mesmo tempo. Ou seja, não é um acréscimo simultâneo, não é um acréscimo ao mesmo tempo. Já aqui na derivação parassintética, esse acréscimo de prefixos e sufixos, esse acréscimo é feito de forma simultânea. Eu coloco o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. João, e como é que você sabe que esse acréscimo de prefixo e sufixo é feito ao mesmo tempo? Porque se eu tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de existir. Tá? A palavra não vai existir mais. Vamos fazer os testes aqui, ó. Se liga, palavra anoitecer. Tira o prefixo a. A palavra anoitecer existe? Pô, não existe. Beleza? A palavra anoitecer, certo? A palavra primitiva é noite, certo? Noite. Tá?
E por que eu tenho que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo? Porque se eu colocar só o prefixo, a noite não existe. A palavra noite não existe, certo? Então aqui, ó, palavra noite. E se eu colocar só o sufixo, o ecer, noitecer, existe a palavra noitecer? Não, não existe. Agora, se eu colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, vamos ver, a palavra é noite. Vamos colocar o prefixo a e o sufixo ser. A palavra anoitecer existe? Pô, existe, bacana. Por isso, o prefixo e o sufixo foram colocados ao mesmo tempo, tá? Vamos dar uma olhada aqui novamente, ó. Se liga, se liga. Aqui, ó, anoitecer. Como é que eu vou saber que eu estou diante da derivação parasintética? Você vai retirar o prefixo ou o sufixo. Se a palavra deixar de existir, derivação parasintética. Vamos lá. A palavra primitiva é noite, tá? Então, anoitecer, tira o prefixo. Existe a palavra anoitecer? Pô, não existe. Beleza? Essa palavra aqui, anoitecer, ela não existe. Derivação parasintética. Vamos fazer o teste com o sufixo agora. Aqui, ó, tira o sufixo ecer. Existe essa expressão à noite? À noite não existe, beleza? Por isso que o prefixo e o sufixo, nós dizemos que eles foram colocados de forma simultânea, os dois ao mesmo tempo. Porque se eu tirar qualquer um dos dois, a palavra deixa de existir. E é essa a importância de você se ligar, ó, isso aqui é muito importante. Essa é a diferença lá para derivação prefixal e sufixal, tá? Derivação prefixal e sufixal. Tá? A diferença reside aqui, porque lá na derivação prefixal e sufixal, se eu retirar ou o prefixo ou o sufixo, a palavra continua existindo. Dá uma olhada aqui, ó. Deslealdade, tira o prefixo, o desse, tira. Ó, a palavra lealdade existe? Pô, existe. Show de bola, beleza. Tira o sufixo aqui embaixo agora, tira o dade. A palavra desleal existe? Pô, existe. Por isso que nós estamos diante da derivação prefixal e sufixal. Então, você vai gravar exatamente isso. João, derivação prefixal é quando eu coloco prefixo. Show. Derivação sufixal é quando eu coloco um sufixo. Show. Derivação prefixal e sufixal e derivação parasintética. Em ambas, nas duas, eu coloco tanto prefixo quanto sufixo, não é isso? É. E como é que eu vou saber a diferença? Simples. Na parasintética, os dois foram colocados ao mesmo tempo. A prova, se você tirar qualquer um deles, a palavra deixa de existir. Já na prefixal e sufixal, eles não foram colocados ao mesmo tempo. Como é que você sabe disso, João? Tire o prefixo ou o sufixo e você vai ver que a palavra continua existindo ainda. Beleza? Então, resumindo, repetindo mais uma vez. Derivação prefixal e sufixal. Você pode retirar tanto o prefixo quanto o sufixo. A palavra vai continuar existindo. Já na derivação parasintética, se você tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de existir. Isso é muito importante. Se liga nisso aí. Tranquilo? Então, vamos seguindo. Vem aqui agora para a derivação imprópria, né? Que a gente pulou aí. Então, se ligam. A derivação imprópria, ela também é chamada de conversão. Tá? Por que ela é chamada de conversão? Porque vai haver aqui... perdão. Porque vai haver aqui, ó, tanto uma mudança no sentido da palavra quanto em sua classe gramatical, tá? Se ela mudou a classe gramatical, automaticamente seu sentido vai ser modificado. Se liga aqui comigo, ó, nos exemplos. Cantar, tá? Cantar é verbo, né? A gente ainda não entramos de fato, né, na parte da morfologia. Nós não entramos de fato na morfologia, mas verbo, já adianto para você, tá? É uma palavra que vai exprimir o sentido de ação, certo? Se liga aí, ó. Sentido de ação, tá? Então, cantar é verbo. Se eu colocar um determinante aqui, João, ainda não sei o que é isso, lógico, nós não chegamos em artigos ainda. Tá? Se eu colocar um determinante, um artigo, esse cantar vira substantivo, tá? Cantar, a ação de cantar. Já se eu disser o cantar, esse cantar virou substantivo. Então, derivação imprópria é justamente isso, tá? É essa mudança na classe gramatical, consequentemente mudança no sentido também. Se liga aqui, ó, ele combate. Combate é verbo, a ação de combater. Ele combate o bom combate. Já combate aqui é substantivo, tá bom? Alguns gramáticos predizem, né, que esse nome de imprópria se dá porque nós não temos de fato um acréscimo de morfema na palavra em si, né? Por exemplo aqui, a palavra é feliz, certo? Aqui, ó, feliz. Só que aí eu coloquei um morfema, no caso o sufixo mente aqui. Por isso que houve esse acréscimo de morfema e ela só é uma derivação. Já aqui na derivação imprópria, os gramáticos dizem, né, que ela recebe
essa nomenclatura de imprópria justamente porque não há esse acréscimo de morfemas na palavra. Por isso, obviamente, que ela é chamada de imprópria, certo? Não é uma derivação própria, não é uma derivação por si só, né? Não é uma derivação raiz mesmo, é uma derivação imprópria justamente porque não houve esse acréscimo de morfema na palavra. Perceba, a palavra continua a mesma coisa, a palavra é a mesma, certo? Não houve nenhuma mudança, por isso que ela é chamada de imprópria, certo? Já aqui, a palavra mudou, nós saímos de feliz para felizmente, houve o acréscimo aí desse sufixo, beleza? Por isso que é derivação. Já aqui, a palavra não teve nenhuma mudança nela, por isso que os gramáticos dizem que é a tal da derivação imprópria. Show de bola? Vamos seguindo. Pegou aí então essa noção de derivação imprópria e por que, né, de ela ser chamada de imprópria? Perceba uma coisa, tá? Aqui na derivação imprópria a palavra ela não é alterada, tá? Ela não é alterada, ela não sofre nenhuma alteração, certo? Ela se mantém da mesma forma, embora haja essa mudança de classe gramatical. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar outra cor. Aqui, ó, cantar é verbo, certo? Já aqui, cantar é substantivo por conta desse artigo, né? Ou cantar. Aqui nós temos um verbo, aqui nós temos um substantivo, mas perceba, ambas as palavras se mantêm da mesma forma, não houve mudança aqui, tá? Mesma coisa aqui embaixo, ele combate, certo? O verbo combater, ele combate o bom combate, certo? Aqui combate é um substantivo, mas a palavra é escrita da mesma forma, Então se liga. Na derivação imprópria não há mudança na palavra em si. O que há é a mudança da classe gramatical e, por consequência disso, a mudança no sentido. Mas a palavra se mantém da mesma forma. Tranquilo? Vamos seguindo então. Derivação regressiva. Aqui sim haverá mudança na estrutura da palavra, tá? Perceba, a derivação regressiva, de fato, o nome já diz tudo, né? Vai haver uma regressão, beleza? Uma mudança na estrutura da palavra também, que é exatamente isso que difere a derivação regressiva da derivação imprópria que nós vimos no slide anterior. Dá uma sacada aqui, ó. Combater, certo? Combater é verbo. Já aqui, ó, combate, isso daqui é um substantivo, certo? Substantivo abstrato. João, não sei a diferença de substantivo abstrato e substantivo concreto. Lógico que você não sabe, nós ainda não tivemos aula de substantivo, tá? Vai ser uma das nossas próximas aulas aí, não se preocupe, a gente vai ver isso. A derivação regressiva é justamente isso. Aí no teu material você tem uma teoria mais explicadinha, mas o conceito de derivação regressiva é quando nós usamos um verbo que indica ação para formar um substantivo abstrato, certo? E esse substantivo abstrato geralmente é o ato daquele verbo. Por exemplo, combater é verbo. Combate é um substantivo. Perceba, combate é o ato de combater. Pegou isso aí? Atrasar, um verbo indicando ação. Atraso é um substantivo. Atraso é o ato de atrasar. Pegou? Então, derivação regressiva é isso. Nós vamos fazer essa regressão, nós vamos regredir. Verbo, um verbo que indica ação, sendo usado para formar um substantivo abstrato, certo? João, o que é substantivo abstrato? A gente ainda vai ter aula de substantivo, mas eu vou dizer para você. Eu aprendi lá na escola, João, que substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso pegar. E substantivo abstrato é tudo aquilo em que eu não posso pegar. E esqueça isso, tá? Esqueça isso. Por exemplo, fada, tá? Fada. Você consegue pegar numa fada? Não, você não consegue pegar numa fada. Ah, então fada é um substantivo abstrato. Negativo. Fada é um substantivo concreto, tá? A gente vai aprender isso nas próximas aulas, não se preocupa. Mas um substantivo concreto é tudo aquilo que tem um elemento próprio de formação. Macete, fecha o olho aí comigo, vai, vamos fechar o olho junto. Saci Pererê, você conseguiu imaginar a imagem do Saci Pererê aí na tua cabeça? Fecha o olho, Saci Pererê, conseguiu? Pô, consegui, João. Vamos lá, duende, conseguiu imaginar a imagem de um duende na tua cabeça? Consegui. Fecha o olho de novo. Dinossauro. Consegui imaginar a imagem de um dinossauro na tua cabeça? Consegui. Então, se você falar a palavra com o olho fechado e você conseguir formalizar a palavra na tua cabeça, isso daí é um substantivo concreto. Mas você não consegue pegar numa fada, você não consegue pegar no dinossauro, você não consegue pegar no saci. João, eu já peguei no saci. Pegou não, tá? Não pegou. Mas mesmo assim, mesmo você não conseguindo pegar, ele é um substantivo concreto.
Beleza, já fecha o olho aí agora, fecha o olho. Atraso. Você consegue formalizar a imagem do atraso na tua cabeça? Pô, João, consegui. Lembrei de eu chegando na escola, chegando no trabalho e tal, apressado, não. Você lembrou de uma pessoa chegando em determinado lugar, tá? Pessoa é um substantivo abstrato, certo? Ou substantivo concreto, perdão, porque você consegue formalizar a imagem da pessoa na tua cabeça, mas atraso não é. Tá? Livro, fecha o olho e imagina um livro. Você consegue imaginar um livro? Pô, consigo, isso é um substantivo concreto. Já fecha o olho e tenta imaginar a palavra leitura. Você consegue formar a imagem da leitura na tua cabeça? Não consegue. João, mas eu fechei o olho e eu vi uma mulher lendo. Não, você não imaginou, você imaginou a mulher lendo. Mas perceba, mulher é um substantivo concreto, tá? E ela estava lendo um livro. Então, mulher e livro são substantivos concretos. Mas leitura, a leitura em si é um substantivo abstrato. Beleza? A gente vai ver isso nas próximas aulas, relaxa. Mas a derivação regressiva é isso, tá? Um verbo que indicação sendo usado para construirmos um substantivo abstrato, tá? Não é muito cobrado de prova, não. Composição. Chegamos agora em outra parte da nossa aula de estrutura de processo de formação de palavras. Perdão. Eu falei para você que na derivação nós vamos ter uma palavra derivando de outra, né? Primitiva, por meio do acréscimo lá de prefixo, de sufixo. Tranquilo até aí, né? Beleza. E aqui na composição, uma palavra, na derivação, uma palavra deriva da outra. Já que na composição, uma palavra compõe a outra. Então eu vou pegar a palavra A e vou juntar ela aqui com a palavra B. Ou seja, uma palavra vai compor a outra. O que é que eu estou querendo dizer? Que, meu aluno, aqui na composição, nós vamos ter a união, certo? De dois radicais, tá? De dois radicais. Essa é a chamada composição. E essa, quando eu junto, João, esses dois radicais, pode haver perda de elementos na palavra? Pô, perder uma letra para manter a eufonia, o bom som, a boa sonoridade? Pode, certo? Mas sempre vai haver? Não, nem sempre vai haver. E é a partir disso que surge a justaposição e a aglutinação. Vamos ver isso aí? Vamos ler aqui a teoria, certo? Já expliquei para você aqui rapidamente, mas vamos dar uma passada na teoria. Ó. Podemos afirmar que a composição, quando existe uma palavra constituída por dois ou mais radicais. Foi isso que eu falei aqui para você, né? Dois ou mais radicais. Existem dois tipos, por justaposição e por aglutinação. Já vou adiantar aqui para você, tá? Na justaposição, foi uma composição justa. Foi justo, ninguém perdeu, tá? Foi justo. Esse macete aqui é importante, tá? Ninguém perdeu. E na aglutinação, aqui não foi justo, tá? Não foi justo. Por quê? Porque houve perda. João, como assim? Vamos olhar aqui comigo. Se liga aí, ó, composição por justa posição. Lembra lá que foi justo. Anota, você vai anotar exatamente isso aí, ó. Foi justo. Foi justo, vírgula. Ninguém perdeu. Ninguém perdeu. Se liga aí, ó. Justa posição, lembra? Composição, a junção de dois ou mais radicais. Então eu vou juntar aqui, ó, a palavra guarda e a palavra chuva. E eu vou ter a palavra guarda-chuva, certo? O substantivo guarda-chuva, aquele objeto, o instrumento lá, guarda-chuva, tá? Meu aluno, a palavra guarda-chuva, lembra lá, o guarda-chuva, né, que a gente vai usar para não se molhar. A palavra guarda-chuva, ela é a junção da palavra guarda, certo? Com a palavra chuva. Quando nós juntamos essas duas palavras, nós formamos aqui guarda-chuva. Me diz uma coisa, essa palavra ou essa daqui, alguma delas perdeu alguma letra? Pô, não, João, se liga, ó, guarda tá do mesmo jeitinho aqui, né? E chuva, chuva também, ó, tá do mesmo jeitinho aqui. Não houve perda, foi uma junção justa, ninguém perdeu nada. Por isso que ela é chamada de justa posição, porque foi uma composição justa ali. Ninguém perdeu letra, ninguém perdeu fonema, ninguém perdeu nada na sua estrutura. Aqui, ó, caixa d'água é a junção de caixa mais água. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A palavra caixa tá do mesmo jeito aqui ou ela perdeu alguma coisa? Não, tá do mesmo jeito, beleza. E a palavra água também tá do mesmo jeitinho aqui, ó. Ninguém perdeu nada, por isso que foi justo, né? Uma composição por justa posição. Foi justa ali, juntamos dois radicais e ninguém perdeu nenhum elemento. Show de bola, João. E essa preposição aqui, meu aluno, quando nós estamos analisando o processo de formação de estrutura de palavras, nós não levamos em conta as preposições nem as conjunções, tá? Ainda iremos estudar essas classes gramaticais, mas nós não levamos em conta isso. Então, por isso que não faz diferença nenhuma pra gente, tá?
O que é que você tem que olhar aqui na justaposição? Se quando nós unirmos os radicais, algum deles vai perder alguma letra, perder algum fonema, perder alguma coisa, certo? Se não perdeu, foi justo. Então, justaposição. Aqui, ó, leva e traz. Aquele bichão leva e traz. É a junção das duas palavras, leva e traz. Vamos analisar cada uma delas. A palavra leva, perdeu alguma letra, perdeu algum fonema, mudou algum sonzinho aqui? Não, tá do mesmo jeito, beleza. E a palavra traz, mesma coisa também. Por isso que é chamada de composição por justa posição. Guarda isso aqui, ó, foi justo, ninguém perdeu nada. Tranquilo? Dá uma analisada agora, ó, na composição por aglutinação. Aqui não vai ser justo. Alguém vai perder alguma coisa, tá? Vai haver uma perda de elementos na palavra, tá? A palavra é composta ali por elementos. Na composição por aglutinação vai haver alguma perda desses elementos que compõem a estrutura da palavra. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no conceito. Se liga, ó, coloquei aqui pra você que tá do jeito que tá no teu material. Aqui a parada já não foi justa, ou seja, não foi por justa posição. Nesse tipo de composição, houve perda de elementos que compõem a estrutura da palavra, quando os radicais se juntaram, certo? Composição. Uma palavra compõe a outra, eu junto dois ou mais radicais. E aqui na aglutinação, quando os radicais se juntaram, houve perda de letras, certo? Ou de fonemas. Se liga aqui, ó, a palavra planalto. Palavra planalto é a junção das palavras plano e alto. Vamos analisar cada uma delas aqui. Primeiro, a palavra alto. Tá? A palavra alto tá inserida aqui, ó. Tá, beleza, do mesmo jeito. Já a palavra plano tá do mesmo jeitinho aqui. Opa, João, tá não, ó. A gente perdeu a letrinha O, perdemos o fonema O. Se liga, plano. Nós temos o som do O. Já na palavra planalto, nós não escutamos o som O. Ou seja, perdemos esse fonema, beleza? Por isso que não foi justo. Dizemos que foi por aglutinação, beleza? Aglutinar, engolir ali. Então, se liga, perdeu esse fonema, perdeu um elemento que compõe a palavra. Alvinegro é a junção de duas palavras, alvo mais negro. Se liga, negro, a palavra negro tá aqui, de boa, do mesmo jeito. Já a palavra alvo, perdeu o O. Certo, João? Mas colocaram o I, não importa. Perdeu o fonema, já é por aglutinação, beleza? Nós perdemos o fonema O aqui, você não escuta. A palavra alvinegro, você escutou o O? Não. Então, composição por aglutinação. Show? Mais um exemplo, ó, fidalgo. Isso daí você estuda lá nas aulas de história, né? Já deve ter escutado falar em fidalgo e eu não sei se você sabe. Curiosidade aí, ó, fidalgo é a junção das palavras filho e algo. Aqui é a preposição, né? Fidalgo significa filho de algo. Então, ó, olha quantos fonemas a gente perdeu aqui, né? Ó, perdemos o L, H, O aqui, ó. Nós não falamos mais filho de algo, e sim fidalgo, entendeu? Por isso que é chamada de composição por aglutinação. Show de bola até aí? Vamos seguindo. Pessoal, agora vou mostrar aqui para vocês outros processos de formação de palavras, tá? Já adianto para os senhores o seguinte, não é de praxe esses outros processos serem cobrados em prova. João, vou estudar tudo, precisa estudar tudo, né? Precisa, tá? O teu material tá bem completinho aí, inclusive, essa é a segunda aula, né, de processo de formação de palavras. A primeira é a aula em que tá o seu PDF, tá? O PDF que tá na aula passada lá, quando a gente falou de estrutura de palavras, vai servir para as duas aulas, tá bom? Então, você baixa lá o PDF, você vai ver que a teoria tá bem completinha. Você tem que dominar o quê? Derivação e composição. Isso aí tem que estar na ponta da língua. Tem que dominar, porque cai muito em prova. Tá? João, mas esses outros processos aí de formação não vão cair de forma nenhuma em prova, né? Se tá aqui é porque pode cair, tá? Já foi objeto de questão de prova e é por isso que eu coloquei aqui pra você. Você tem que entender? Tem. Mas, João, a minha prova é amanhã, eu preciso revisar 2, derivação e composição, beleza? Mas eu vou trazer isso aqui pra você porque eu sempre, nesse curso aqui, certo? Se você achar que eu tô aprofundando muito, que eu tô sendo muito teórico, saiba, eu tô querendo pecar pelo excesso, tá? Porque eu prefiro construir aqui um candidato super competitivo, tá? Então eu quero que você chegue lá na frente e diga, João, eu estudei muito, mas também caiu um monte de questão absurda, eu passei o carro em tudinho. Esse é o meu objetivo, tá bom? Então se liga aí, ó. Outro processo de formação de palavras, o chamado hibridismo, é quando você junta morfema de diferentes línguas, certo? De diferentes origens, diferentes etnias. Aqui, ó, se liga, a palavra bicicleta é a junção, né, de bi, que vem do latim, e cicleta, certo? Que vem do grego, certo? Então, isso daí é chamado de hibridismo. Juntamos aí morfemas de línguas diferentes, latim e grego, por exemplo, tá bom? Esse é o chamado hibridismo, híbrido, né? Mais de um. Abreviação também pode ser chamado de redução, tá? Se liga nisso aí, também pode ser chamado de redução.
É você reduzir uma palavra, certo? Até determinado ponto que essa palavra reduzida, ela pode substituir a outra ainda. Por exemplo, o nome do veículo é motocicleta, mas ninguém fala, eu vou andar de motocicleta. Você vai falar o quê? Eu vou andar de moto. Perceba, houve uma redução. Olha como era a palavra e olha como a gente fala, tá? A gente comeu isso aqui, ó. Porém, a palavra moto, ela consegue substituir completamente a palavra motocicleta. Não há nenhuma perda de sentido. Vou reduzir mais, vou falar mó. Não, aí se você chegar e dizer, rapaz, eu comprei uma mó. O cara vai dizer, bicho, tu é doente, é? Entendeu? Então, redução, abreviação é isso. É você reduzir a palavra até certo ponto que essa redução ainda sirva para substituir a palavra em sua completude, tá? Por exemplo, se você disser motocicleta, a galera vai entender. Se você disser moto, a galera também vai entender. Se você disser só M, não, comprei uma M. Pô, isso não existe, né? Mesma coisa na fotografia. Você não diz, vamos tirar uma fotografia. Não, você diz, vamos tirar uma foto, pô. Então perceba, foto também é a abreviação, tá? É a redução da palavra fotografia. Eu reduzi até esse ponto aqui que ainda dá para usar a palavra foto no lugar de fotografia. E o sentido se mantém. Beleza? Show? Outra aí, ó, combinação, também chamada de amálgama ou palavra valise. João, quanto nome estranho, né? Mas é assim que tá escrito na gramática, então eu preciso trazer para você, tá? Você precisa saber que existe, pelo menos, tá? Se liga no nome, ó, combinação. Combinação é a junção, tá? Eu vou criar uma palavra juntando partes de outras palavras, geralmente, tá? Geralmente é o início de uma palavra e o final da outra palavra, tá? Se liga aqui, ó. Portunhol. Tá? É a junção de português mais espanhol. Tá? Aquele bicho tá falando português, quando alguém tá enrolando no espanhol, não, um brasileiro metido, não, você fala espanhol. Aí vai falar não sei o que, tá um muchacho, tá falando nada a ver. Aí o bicho tá falando portunhol, juntando ali português com espanhol. Se liga aqui, ó, que eu falei pra vocês aqui, ó. Geralmente essas partes são o início de um e o final de outro. Coloquei aqui pra você o início, ó, de português e o final aqui. O início de português e o final aqui de espanhol. Outra aqui, ó, que você já deve ter escutado falar, essa aborrecente, né? É a junção de aborrecer com adolescente, tá? O nome disso é chamado de combinação, amálgama ou palavra valise. Informação importante é que muitas dessas palavras valizes não estão dicionarizadas, tá? Ou seja, você não vai achar lá no dicionário. Eu disse todas, não, algumas você encontra, tá? Mas muitas não vai haver, porque isso é uma criação, uma invenção besta aí da gente, né? Fala portunhol, aborrecente. Tranquilo? Vamos seguindo. Agora o bicho vai pegar. Beleza? Vamos aí para as questões. Se liga. Primeira questão, banca INQC ano de 2024. Vamos lá. Os desafios da aprendizagem. O vocábulo destacado, aprendizagem, sofreu um processo de formação de palavra denominado, meu aluno, aprendizagem. Decorre da palavra primitiva aprender, certo? Com o acréscimo de agem, né? Agem. Quando nós colocamos esse afixozinho aqui no final da palavra, isso aqui é um prefixo ou isso é um sufixo, João? Se tá no final, então é um sufixo, né? E disso daqui nós formamos a palavra aprendizagem. Show de bola, meu irmão. Então, se a palavra aprendizagem deriva da palavra aprender por meio do acréscimo de um sufixo, o processo de formação dessa palavra é a chamada derivação sufixal. Então a gente pode dizer que o vocábulo sofreu um processo de formação de palavra denominado sufixação ou ainda derivação sufixal. Beleza? Tranquilo? Conseguiu matar isso aí, ó, por meio do sufixo aqui. João, conversão, nada a ver. Aglutinação e justaposição. Isso daqui não é derivação, tá? Isso é composição. Beleza? Então, também estão fora. Gabarito, letra A de amor. Segunda questão. Banca... Aqui é IGEDUC, né? Não é GEDUC não, tá? Algumas classes gramaticais, como substantivos, adjetivos e determinados tipos de pronome, passam por modificações para expressarem noções de gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Lembra que a gente viu isso lá na nossa aula? Eu posso estar aparecendo aqui, né, cara? Eu não vou ficar na tua frente. Show! Lembra que a gente viu isso lá na aula de estrutura de palavras? Qual é o nome do termo? Vamos ler logo a questão aqui, ó. Por exemplo, garoto e garota.
se distingue pela presença do morfema A, marcação de feminino, enquanto garoto e garotos se diferem pelo uso do morfema S, marcação de plural. Show! Agora eu quero que você me diga qual o nome que se dá a esse morfema que define se o substantivo, o adjetivo, tá no singular ou no plural, ou se ele é masculino e feminino. Exatamente. Desinência. João, e se a desinência tá me dizendo o número, né, ou o gênero de um nome, é a chamada desinência nominal. Show de bola, meu aluno. Show de bola. A questão tá falando da desinência, tá? Vamos ler a questão novamente. Por exemplo, garoto e garota se distinguem pela presença do morfema A, marcação de feminino, enquanto garoto e garoto se diferem pelo uso do morfema S. Perfeito? Questão certinha, questão bem tranquila, bem fácil aí também, né? Então a questão tá falando aqui das desinências, tá bom? A questão só quer saber isso. Bicho, garoto e garota se distingue por conta do A no final, Pra eu saber que garoto com O é masculino, garota com A é feminino? Sim. E garoto e garotos se distingue por conta do morfema S, pra eu saber que garoto tá no singular e garotos tá no plural? Aqui, ó, marcação de plural? Exatamente isso. Questão bem tranquila, né, meu aluno? Gabarito certinho aí. Show? Vamos pra próxima. Observe o anúncio a seguir. Bicicletada toda última sexta-feira de cada mês. Aqui faltou o acento em última, né? Mas o intuito do anúncio não é esse, perdão. Eita, aqui eu vou ter que sair da frente pra não te atrapalhar. Se liga aí, ó. Em relação à palavra bicicletada, aqui, ó, bicicletada. Ela foi formada, boa. Bicicletada deriva de que palavra, meu aluno? Exatamente. Bicicleta. Foi inserido, né, um morfemazinho aí nessa palavra. Esse morfema foi inserido antes da palavra ou depois da palavra? Depois, certo? Pegamos a palavra primitiva bicicleta e acrescentamos o sufixo DA, formando bicicletada. Ou seja, a palavra bicicletada deriva da palavra bicicleta. E a gente acrescentou um sufixo, formando a palavra bicicletada. Portanto, a palavra bicicletada surgiu do chamado processo de formação que recebe o nome derivação sufixal. Perfeito? Show de bola. Vamos analisar as alternativas agora. Em relação à palavra bicicletada, ela foi formada, letra A, por composição. Já tá fora, né? Foi por aglutinação, certo? Ou por aglutinação não, olha eu viajando também. Não foi por composição, foi por derivação, beleza? Tá fora. Lembra lá, derivação. Nós temos derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação regressiva e derivação parasintética, certo? Já a composição, nós temos a composição por justaposição e por aglutinação. Show? Então aqui não é composição, aqui é derivação. Por derivação sufixal, pô, beleza. Acrescentando o sufixo ada ao radical da palavra. Opa, eu acho que é essa, hein, João? Vamos olhar o resto, vamos. Por derivação, beleza, prefixal, meu aluno, derivação prefixal é com acréscimo de prefixo, pô. É um termo que a gente vai colocar aqui, ó, antes da palavra, certo? Aqui, ó, antes. Não tem nenhum termo antes da palavra bicicleta, então não tem como ser derivação prefixal. Letra C, fora, beleza? Então, até agora a letra A e a letra C tá fora. Por composição, meu aluno, também tá errado, tá? Não foi por composição, foi por derivação sufixal. Portanto, só nos resta assinalar o gabarito letra B. A palavra bicicletada foi sim formada por derivação sufixal, porque nós pegamos a palavra bicicleta e acrescentamos o sufixo ada ao radical. Show? Gabarito, então, letra B de Brasil. Próxima questão, 2024, tá? As palavras girassol e passatempo são formadas por um processo de composição, junção de radicais, João. 2 radicais juntos, beleza? Então, são formados por um processo de composição denominado aglutinação, prefixação, sufixação e justaposição. Se liga numa coisa. Com esse macetezinho, com esse mapa mental que eu passei aqui pra vocês, ó, você já conseguiu eliminar 2 alternativas. Por quê? Porque eu disse pra você
que nós temos dois processos de formação que despencam em prova, que são, primeiro, derivação, e o segundo processo de formação de palavras, qual que é? Qual? Boa, composição. E eu disse para você o seguinte, João, aqui na derivação, a gente vai ter, que danado foi isso? A gente vai ter, ó, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação regressiva e derivação parassintética. Não foi isso que eu disse para você? Show. E na composição? Só duas. Justaposição, quando é justo, ninguém perde nada. E aglutinação, quando há ali a perda de elementos na palavra. Tranquilo até aí? Beleza, né? Eita, agora eu vou precisar sair da tua frente. Então, ó, derivação, composição. Eu não disse isso para você? Derivação pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, regressiva e parassintética. E a composição? Por justaposição e por aglutinação. Show! Se liga o que diz a questão aqui, ó. As palavras girassol e passatempo são formadas por um processo de composição. Meu aluno, se a questão já te disse que ela é formada por um processo de composição, só vai poder ser justaposição ou aglutinação. Perceba, porém, aqui na letra B e na letra C, nós temos prefixação e sufixação, que são processos de derivação. Olha eles aqui, ó. Prefixação e sufixação. Portanto, a letra B e a letra C já estão fora, não podem ser o gabarito, porque a própria questão diz que o processo é composição. Então, se você souber isso daqui, você já ficava entre duas alternativas, certo? Agora que você já sabe que é composição, só pode ser por justaposição ou por aglutinação, beleza? Vamos lembrar lá. A aglutinação é quando nós unimos dois radicais e há alguma perda ali na palavra, né? Alguma perda de fonema, algo do tipo. Girassol, nós juntamos a palavra gira e a palavra sol. Vamos analisar aqui agora. Gira, tá aqui. E sol, também tá aqui. Ah, mas houve um acréscimo de S. Sim, mas não houve perda, tá? Não houve perda. O importante é haver perda. Houve? Não houve. Beleza, então como não houve perda, foi justo. Concorda comigo? Não, foi justinho ali, pô. Ninguém perdeu nada. Justa posição. Girassol, justa posição. Show de bola. E passatempo? Vamos analisar. Nós temos a junção de passa mais tempo, né? Que deu origem aqui à palavra passatempo. Meu aluno, te pergunto, analisa os radicais que compuseram aqui essa palavra. Passa, tá aqui, ó, passa. Perdeu alguma letra? Perdeu alguma coisa na sua estrutura? Não, tá ok, show. E tempo? Bom, mesma coisa também, perfeito. Então foi justo, eu juntei os dois e tá justo ali, ninguém perdeu nada. Também estamos diante de uma composição por justa posição. Show? Com isso, gabarito da nossa questão aqui na letra D, beleza? Não pode ser aglutinação, porque na aglutinação nós temos perdas de fonema. Lembra lá do nosso exemplo, ó, a palavra planalto. Ela é a junção de plano mais alto. Só que se liga, ó, o que é que acontece aqui? Plano perde o O, beleza? E fica planalto. Como perdeu isso aqui, não foi justo. Então nós dizemos que foi por aglutinação. Show? Vamos seguindo. Caramba, fica tudo rabiscado, fica horrível, né, velho? Peço perdão pra vocês, mas o que eu bagunço aqui no slide, eu tento caprichar no material de vocês. Dá uma olhada aí, dá uma baixada, tá tudo organizadinho, tá bom? As questões comentadas pra você revisar depois. O que eu vacilo aqui na aula, bagunçando, porque eu sou bagunceiro, eu tento te entregar perfeitinho no teu material, tá bom? Pra você ter o melhor aí pra você estudar. Vamos seguindo, Banca aí, Deccan 2024. Assim como o vocábulo destacado nesta quarta-feira, trata-se também de uma composição, a palavra negritada em. Antes de analisarmos aqui, vamos olhar aqui, ó. Quarta-feira, composição. Foi por justa posição ou aglutinação? João, a gente juntou aqui quarta e feira. Ninguém perdeu nada. Show. Então aqui nós estamos diante de uma composição por justa posição. Por quê? Porque nós juntamos a palavra quarta e a palavra feira e foi justo. Ninguém perdeu nada. Beleza? Então ele quer que nós assinalemos aqui
nas alternativas uma palavra que foi feita aí por composição, né? Então, ó, infelicidade, meu aluno, se liga, infelicidade. Infelicidade, nós temos a palavra feliz, certo? E aí, nós acrescentamos um prefixo, que ficou infeliz, e depois nós acrescentamos um sufixo, que foi o dade, né? O ad, na verdade, que ficou infelicidade. Show? Se liga aí, João, se a gente tirar o a palavra felicidade, existe? Pô, existe. Beleza, show de bola. Se nós tirarmos o dade, né? O dade aqui, né? A palavra infeliz existe? Pô, existe. Então, se eu posso tirar... Eita, pensei que eu tinha pegado a borracha. Se eu posso tirar o prefixo ou o sufixo e a palavra continua existindo, eu estou diante da derivação prefixal e sufixal. Exatamente. Se eu tirasse um e a palavra deixasse de existir, era o quê? Derivação parasintética. Lembra disso que a gente viu lá na aula, é importante, tá? Derivação prefixal e sufixal. Mas a questão que é aqui, ó, uma palavra formada por composição. Letra A tá fora. Letra B. A lealdade é uma atitude rara nos dias de hoje. Meu aluno, a palavra primitiva é leal. Certo? Nós acrescentamos o sufixo dade. Certo? Lealdade deriva da palavra leal. Nós acrescentamos um sufixo. Então é a chamada derivação sufixal. Por quê? Porque nós acrescentamos o sufixo. Show? Letra B tá fora. Por quê? Porque a questão quer uma palavra formada por composição. Letra C. Os amantes se encontravam ao entardecer. Meu aluno, entardecer. Pega a palavra tarde, coloca o prefixo em e o sufixo ser. Entardecer. Beleza? Então, derivação. Vamos analisar. Será que é parasintética? Tira o em. Existe a palavra tardecer? Pô, não existe. Beleza? Não existe. Tira o ser. O sufixo ser. Existe a palavra entarde? Não. Então perceba, o prefixo e o sufixo foram colocados ao mesmo tempo. Porque se eu tirar qualquer um dos dois, a palavra deixa de existir. Diferente ali de infelicidade, tá? Ou de infelizmente. Se eu tirar, a palavra deixa de existir. Por isso, essa é a chamada derivação parasintética. Parasintética. Né? Alguns gramáticos dizem que é o processo de parassíntese. Né? Então, derivação parasintética também não pode ser a letra C, certo? Porque a questão, ó, que é uma composição, só pode ser a letra B. Aí você vai ler aqui, ó, o vinagre é um produto obtido da fermentação acética do vinho. Beleza, a própria questão já deu tentou dar uma ajudada aí pra você, né? Meu aluno, se liga, de fato, o vinagre é um produto, né, obtido da fermentação acética do vinho. Tá? Por isso, ó, vim, se liga, ó, aqui, a questão até tentou te dar uma ajudada, né, nas gramáticas, de fato, você vê essa explicação, ó, de vinagre, né, vem disso aí, tá? Vem disso aí. Então, isso daqui é a composição, tá, João? Por quê? Quais palavras foram juntadas aqui, né, pra gente ter a palavra vinagre? Meu aluno, vinagre. Deixa eu só sair da frente aqui que eu vi agora que eu tô te atrapalhando ali no cantinho, né? Se liga aí, ó. Vinagre é a junção das palavras vinho, tá? É a junção de vinho mais acre. Acredite se quiser, tá? Vinho deriva não, né? Vinho é formado por isso aqui, pela junção de vinho mais acre. Então se liga quantos fonemas foram perdidos aqui, ó. A gente só manteve o vim e o RE no final, né? Então a gente perdeu aqui, ó, o H, certo? A gente perdeu o O, né? Aqui, ó, em acre, nós perdemos o C. Então, como foi uma composição, como nós dá para aparecer ali, dá. Como foi uma composição, como nós juntamos dois radicais e houve perda nos elementos aqui deles, ó, se liga, houve perda aqui. Perdemos o C, perdemos o H, perdemos o O. Como houve a junção aí dos dois radicais e houve perda, não foi uma composição justa. Foi uma composição por aglutinação, beleza? Porém, não deixa de ser um processo de composição, que é exatamente o que a nossa questão quer aqui. Portanto,
gabarito da questão, letra D de doido. Meu aluno, encerramos mais uma aula aqui, mais uma importante teoria, tá? Aqui do nosso curso de língua portuguesa. Mais uma vez, né, digo que estamos mais perto do nosso objetivo. Você termina um assunto de suma importância. Não deixe de ler o material de apoio desta aula, que está na aula anterior. Tá? É o mesmo material da aula anterior para essa aula, porque é a continuação. Né? Eu cortei a aula, quebrei a aula no meio aí para não ficar tão grande e ainda ficou, né? Quebrei a aula no meio aí para não ficar tão chato para você. Então, ó, sua obrigação, dá uma lida no material, refazer as questões, ler os comentários, tá? Comentei alternativa por alternativa para você. Não deixa de fazer mais questões a respeito deste assunto, né? Entra lá no teu site de questões, pega aí teu caderno de questão comentada, seja o que é que você usa para fazer questão. Dá uma revisada, tá? Monta teu resuminho aí, ó, e cai pra dentro das questões, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no WhatsApp, comenta aí na aula. Dê um jeito de entrar em contato comigo pra gente tirar essas suas dúvidas, tá bom? Tamo junto, valeu, fica com Deus, beijão, até a próxima aula.